Mas vou economizar, porque eu queria agradecer ao doutor Maurício, especialmente pelo apoio que a ANS deu, através do seu corpo técnico, a um projeto de iniciativa minha sobre a questão do tratamento oncológico em domicílio, como parte do rol do serviço dos planos de saúde. A propósito, esse projeto está hoje, o 3998, está sendo submetido agora, às 10 horas, por isso que eu estou impaciente, quero lá ver, na Comissão de Defesa do Consumidor, nas mãos competentes do deputado Regufe, que é aqui do Distrito Federal, e já acertado a aprovação disso. Então, temos já um bom caminho. Na Seguridade Social, eu espero que a deputada Jandira Fegali, do Rio, também assuma, e depois vou conversar com o deputado Ricardo Berzoini, na CCJ, ele não passa no plenário, e aí teremos isso aprovado. Agradeço, Vossa Excelência. A propósito disso, aliás, meu presidente Jaime Campos, e essa é um pouco também da minha impaciência, nós realizamos aqui um debate com a presença da ANS e da Anvisa, de várias instituições governamentais e privadas, um debate sobre o câncer, muito importante. Veio aqui, inclusive, o Hospital do Câncer de Barretos, o INCA e várias outras organizações. E, veja só, nós tentamos, foi iniciativa de Vossa Excelência, de que uma proposta coletiva fosse feita para exemplo do que acontece lá no Hospital do Câncer de Barretos e todas as instituições do meu estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, fossem beneficiadas com algum incentivo fiscal para efeito de aplicação em projetos que são de tratamento oncológico. Primeira coisa, a Receita Federal não quer, o governo não aceita. Olha aqui, medida provisória 563 cria o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Trata-se de um programa de concessão de benefício fiscal à instituição e empresa com projetos de auxílio aos pacientes com câncer. Com a nova lei, pessoas físicas e empresas poderão usar parte do seu imposto de renda como doações para investimentos em pesquisa e prestação de assistência nessas áreas. Era exatamente aquilo que, coletivamente, esta comissão, presidida por Vossa Excelência, nós não podemos fazer isso, mas o Poder Executivo pode fazer isso. Então, o que nós tomamos a iniciativa no ano passado, 2011, não foi possível. Então, eu penso que é preciso lembrar ao Executivo que entenda que é nossa missão colaborar para melhorar as condições de vida da população brasileira, para não parecer que nós somos omissos. Há um ano nós tratamos dessa questão. Então, eu queria trazer ao conhecimento da Casa por conta desse motivo. Eu queria endossar, quando o senador Ricardo Ferraz abordou o caso dos fisioterapeutas, também os laboratórios de análises clínicas, doutor Maurício, no meu estado, eu inclusive fiz um requerimento aqui, vamos fazer uma audiência pública, porque faz 5 anos que eles não recebem correção de tabelas do SUS e, por consequente, também das próprias operadoras de saúde. Isso vale para os médicos que já fizeram greves e paralisações por conta do baixo, digamos, pagamento que os planos pagam aos médicos que atendem planos de saúde. Então, os planos de saúde estão alegando que estão aumentando os seus custos e, portanto, se inviabilizando como empresas. Tem o outro lado que o senador Jaime Campos já levantou para o senhor, que é a questão da concentração. Eu vejo por um outro viés a questão de se não haverá um risco para o consumidor em relação ao custo, porque quando você tem concentração, pouca oferta digamos, de serviço, claro, e, portanto, a concorrência não se estabelece. Se não há um risco de o consumidor, no final desse processo, haver um encarecimento da mensalidade que ele paga ao plano de saúde. Então, são essas questões que eu queria colocar ao senhor, e lembrando do nosso projeto também aí. Essa é uma área importante. O senador Ricardo falou en passant sobre a questão da ANS como agência reguladora. Nós tivemos aqui no Senado uma audiência pública com o presidente, do ministro, que fez uma análise geral, um diagnóstico das agências reguladoras. Só tem 2 agências que funcionam com independência, com orçamento próprio, com liberdade e com autonomia, e são as mais antigas, que é a Anatel, que foi a primeira a se instituir, e a ANEEL, que é de energia. Olha, com tudo isso, o que nós estamos vendo aí com energia é uma coisa complicada. Então, eu queria dispor, nós já fizemos uma proposta, eu fiz um projeto, que o orçamento garanta às agências reguladoras um orçamento próprio para que ela não possa ficar aí. A Anvisa, que está, digamos, irmã gêmea aí da ANS,
A demora da liberação de medicamentos, sejam fitoterápicos ou outros medicamentos, é de 2 anos, e aí, quando vai se saber, é porque tem apenas uma pessoa responsável por essa análise, no caso dos fitoterápicos. Então, não é possível para o cidadão que está aguardando isso um funcionamento tão inadequado quanto esse. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência sobre isso e algum comentário sobre o que eu levantei. A palavra está o nosso amigo doutor Maurício. Primeiro, com relação ao seu projeto, a senhora sabe que contou sempre com o apoio da agência, vai continuar contando. A gente entende que essa questão de medicação domiciliar precisa ser avançada na saúde suplementar. Eu acho que não faz muito sentido mesmo o paciente se tratar em um hospital de primeira linha, um sírio-libanês, e depois buscar o seu medicamento num posto de saúde, quando o seu plano de saúde, de alguma forma, poderia participar disso com benefício, e, no caso, com medicamentos oncológicos, aí tem que ser por força de lei, porque a senhora sabe que na lei dos planos de saúde, a medicação de uso domiciliar ela é passível de exclusão contratual dentro da própria previsão legal. Portanto, há a necessidade de um projeto de lei para essa mudança. E a senhora continua contando com o nosso apoio. A gente tem preocupação já manifestada com relação à questão dos adjuvantes e sintomáticos, para que isso não vire um uso indiscriminado e sem controle. Senão, aí, realmente encarece o plano e torna ele difícil para o consumidor. Os medicamentos são caros. No caso dos oncológicos, a gente entende que ele tem indicação precisa. Mas, no caso do sintomático, pode haver, porque isso vai uma gama de medicações imensa, né? Embora ele seja de baixo de custo, ele pode ser de alta frequência e isso encarece o tratamento. Então, essa é a nossa única preocupação. Com relação ao que a senhora mencionou, do ponto de vista da concentração, nós temos essa preocupação. Nós temos um acordo de cooperação com o CAD, já em vigor e vai ser renovado novamente, e todo vislumbre que a gente tem disso, a gente troca informações com o CAD nesse sentido, porque a gente entende que o melhor para o consumidor é a concorrência. É evidente, o melhor mecanismo de proteção do consumidor é a concorrência. Tanto que a gente tem um estudo, junto com eles, em andamento, sobre mercados relevantes, para a gente identificar quais são os mercados que têm alta ou baixa concentração e de que forma isso pode afetar a concorrência. Então, isso é sempre uma preocupação da agência. Com relação ao desenvolvimento e à remuneração de tanto profissionais quanto serviços, é o que eu lhe disse. Eu acho que isso precisa ser discutido, mas dentro do âmbito do custo assistencial, justamente para o custo não ficar proibitivo. Nós, hoje, temos um grande desperdício na saúde suplementar pelo modelo de remuneração, pela forma com que são remunerados prestadores, pela forma da remuneração por produção e não por valor agregado. Existem sistemas mais inteligentes, no meu modo de entender, em relação ao desperdício do que esse. A agência advoga e tem patrocinado esse entendimento, e nós temos avançado junto com hospitais, em primeira instância, depois laboratórios. E eu advogo, eu sou médico. O médico, assim como outros profissionais de saúde, tem sido menos valorizado na sua evolução de ganho ao longo dos últimos anos em relação a outros insumos. Nós precisamos resgatar isso. Eu me lembro que, quando entrei na agência, os médicos reclamavam de um determinado valor. No segundo ano, continuam reclamando de um outro valor. E agora, este ano, estão reclamando com razão, mas de um novo valor, um valor mais acima. O que demonstra que isso avançou, mas não ainda é o suficiente, eu não tenho dúvida disso. Eu só espero, e a agência tem feito esse seu papel junto às entidades, de mudar, incentivar mudanças de modelos de remuneração que evitem o desperdício e tragam esse desperdício para a remuneração de profissionais da saúde, que é fundamental que isso ocorra. Nós contamos com a ajuda do Ministério da Saúde e da própria Anvisa nisso, porque como eu já disse, a nossa ação é em cima de planos de saúde e não de toda a cadeia produtiva, e nós precisamos de auxílio para mobilizar nesse sentido. E a sua preocupação de concentração é a mesma nossa. Nós achamos que a concorrência é o que protege o consumidor. E a vinda de novos partícipes ou empresas estrangeiras, que é previsto na lei, não há nada que seja contra a lei nisso, na saúde suplementar, ela deve, no nosso ver, ser motivo de incentivo à concorrência. Se não for, é evidente que é um motivo de preocupação, mas nós entendemos que isso deve ser um motivo de incentivo para que a concorrência, para que o setor se mexa no sentido de oferecer serviços melhores e de maior qualidade. Bem, rapidinho, uma questão que é fundamental. O senhor, na sua exposição, falou que há uma pesquisa de avaliação do nível de satisfação do usuário. Qual é a periodicidade dessa avaliação? Ela está ocorrendo agora, inclusive. E quando termina a apresentação dos resultados disso?
no fim do ano. Nós estamos fazendo uma pesquisa atualmente, pesquisa de satisfação, porque a gente tem índice de reclamação, é o que é diferente, né? Índice de reclamação nós temos já. Nós estamos fazendo uma pesquisa ativa de satisfação com beneficiários de plano de saúde, junto com as operadoras ativamente fazendo isso. Nós devemos, no final do ano, recolher esses dados e, no final ou no início do ano, a gente já ter isso pronto.